Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui, começando a semana, né? Segunda-feira, né, pessoal? Vocês aí que vão para o seu trabalho, vão para os seus afazeres, né, pessoal? Nessa realidade, né? Que estamos nessa matrix, né? Então temos que ir para que a gente, né? Tenha o necessário para sobreviver aqui, tá, pessoal? A gente manter o nosso corpo vivo aqui, tá? É isso, tá, pessoal? Então, graças a Deus, né? Nessa introdução, eu vou comentar algumas coisas aqui que eu tenho visto, tá, pessoal? Eu tenho visto aí que tem pessoas, tá? Eu acho que é pessoas de canais, né? Estão assistindo meu vídeo aí, tá? E estão pegando, né, pessoal, a informação, né, que eu tô passando, graças a Deus, tá? Isso significa que ela tá percebendo que é algo que eu tô passando é verdade, então ela tá pegando e colocando, né, no conteúdo dela, né? Essa pessoa colocando conteúdo. Isso é muito bom, pessoal, tá? Porque você espalha essa verdade, tá? Essa verdade que é da espiritualidade para as outras pessoas, para o seu público, né? Para as pessoas que é do seu canal. Então isso é muito bom, tá? Eu tenho visto, tá? Porque se quiser me imitar também, pode me imitar também. Já teve gente aqui me imitando, né, pessoal? Quer dizer, tá dormindo em berço esplêndido, né? Dormindo em berço esplêndido. São, como é que se diz? A gente encontra essa palavra para nos expressar, né, pessoal? E aí o quê? Para que você entenda, né? Para que a pessoa entenda o que eu estou falando, tá? Simplesmente isso, uma linguagem que seja acessível, né? Para todo nível de consciência que existe aqui, entende? Então, dentro do pobre, do médio, do rico, né? Entenda a linguagem que a gente está falando, né? Porque o importante da espiritualidade é você entender, tá? A informação para sua consciência expandir, tá, pessoal? Então, pode imitar, né, pessoal? Tá fora, né? Da vez eu falei muito assim, tá fora. São bordões aí, né? Se quiser me imitar, pode me imitar, mas se quiser pegar a informação, né? Principalmente eu tô vendo aí da Bíblia, né, pessoal? Porque teve uma pessoa aqui nas minhas redes sociais, né? Ela escreveu muito bom, nossa, parece que você fala diferente os versículos da Bíblia, parecendo que é algo diferente, não é igual o pastor que está na igreja, né? Ele percebeu que existia uma energia, maneira de eu estar explicando ali, espiritual, né? As escrituras, porque a escritura é coisa espiritual, é para nosso espírito, é para nosso homem espiritual, né? Tudo aquilo que foi escrito. Então, estou trazendo essa consciência, essa visão. Então, a pessoa sente uma energia diferente, sente, né? Eu só falo para vocês, tá, pessoal? Principalmente vocês novos, vocês quando sentirem isso, né? A informação que você não tinha tal. Agradeça a Deus, tá, pessoal? Não venha me agradecer, não, tá? Porque a único que a gente tem que agradecer, louvar, né? É a Deus, tá, pessoal? Esse Deus invisível, mas real, tá? Então agradeça aí no seu cantinho, obrigado, Senhor, obrigado pela vida do irmão Samuel, tá? Eu quiser ajudar a vida do irmão Samuel, tá aí, meus contatos, minhas coisas aí, tá?
Entende? Né? Ore por mim, né? Mas sempre agradecendo a Deus, tá? Toda a honra, toda a glória para a Deus, tá, pessoal? É o único que a gente tem que adorar. Foi por isso que eu falei aqui em uma meditação, adorar o dinheiro para ele chegar a você. Não, isso não é coisa de uma pessoa que é verdadeiramente espiritual, tá, pessoal? Não existe nenhum ensinamento mandando a gente adorar o dinheiro. Então, se a gente tá indo adorar dinheiro, tá, pessoal? A gente tá adorando a Mamon, tá? O Deus da ganância. Entende? Então, temos que ficar atento a essas coisas, tá? Então, essa pessoa, né, pessoal, percebeu isso, né? Quando eu leio a Bíblia, é por isso que agora, né? Eu tô lendo agora, fazendo um estudo pausadamente para eu ir explicando, tá? Para vocês pegar o entendimento dos versículos ali, tá? Porque, pessoal, quando a gente tá lá, a gente tá com a visão, o espírito do engano lá, tá? A gente não consegue entender as escrituras, porque precisa do espírito. Entende? Ser um espírito, não, a gente não entende nada, né? A gente tem que ser espiritual, então a gente tem que ser espiritual, sendo guiado para o espírito para a gente entender. É por isso que a gente ficou no engano aí da matrix religiosa há muito tempo, porque a gente não tinha esse entendimento, tá? Mas quando a gente despertou a consciência, trouxe uma luz, um entendimento maior do que Cristo, os apóstolos estavam falando. E aí é por isso que a gente consegue enxergar o engano da matrix religiosa dessa apostasia que está levando engano, tá? Todos os grupos aí, tá, pessoal? Todos os grupos aí. Eu sinto muito, tá? Mas é isso, como é que se diz? Existe essa dualidade, existe o engano e a verdade, né? E vocês têm que perceber isso, tá, pessoal? Vocês têm que perceber e tomar da sua decisão, né? Qual é a frequência que você quer? A elevada ou a frequência baixa? A frequência do engano, da mentira? Você vai decidir, tá? É uma decisão exclusivamente da sua consciência. Tá certo, pessoal? Então, por que eu tô dando essa introdução? A gente ontem, né, finalizamos o estudo da desintegração, né? A gente finalizou a desintegração do ego, né, pessoal? Foi bom, né? Essa estudo aí foi uma novela, tá? Foi 6 capítulos aí. 6 capítulos dessa novela que a gente ontem estudou, tá, pessoal? Mas agora a gente vai iniciar um novo tema, né? Pra gente estudar aqui devagarzinho, tá? Cada dia aqui a gente vai debulhando aqui esse conhecimento para a gente, né, ir crescendo no conhecimento. Eu faço a pergunta: vocês sabem o que é desintegração do ego? Vocês sabem o que é o ego? Coloca aí nos comentários. Porque 6 capítulos, né? Se você vem acompanhando aí, vendo o meu vídeo, vocês sabem o que é. Eu sei o que é, irmão. Então, graças a Deus, tá? É isso. E a gente está nesse processo, né, pessoal? Que essa desintegração, esse processo, quando a gente desperta, a gente entra nele, né? De ir se desvencilhando das coisas. Então, a maioria aqui, quem está assiduamente, já sabe o que é isso. Então, vamos agora para um novo tema de hoje, né? Para a gente também ter um entendimento realmente do que seja isso. Então, o tema de hoje é o que é
o alinhamento da alma. Então, pessoal, o que é isso aí, o alinhamento da alma? Você vê eu falar tanto aqui, você precisa se conectar com a sua alma divina. Você está alinhado com essa frequência. O que é esse alinhamento da alma, pessoal? É o que a gente vai estudar, né? Vamos responder essa pergunta. E por que temos que entrar nesse processo de sincronia? Então, por que a gente tem que entrar nesse processo de estar sincronizado com a nossa alma? Por que a gente tem que estar sincronizado com a nossa alma? É outra pergunta também que a gente tem que responder, tá, pessoal? Por que a gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Irmão Samuel, se você tem que se conectar com a sua alma divina, né, com a sua essência, né? Por que Samuel está falando isso? Então, vocês devem fazer essa pergunta, pessoal. Vocês querem entrar aqui no meu canal aí, na minha rede social, pode fazer a pergunta. Por que você está falando isso, irmão Samuel? Esses ensinamentos eu não vejo no meu grupo religioso, evangélico, católico. Eu não vejo esse ensinamento. Os padres, os pastores não ensinam isso, né? E aí, o que é isso, irmão Samuel? Eu não sei se isso tem na Bíblia, né? A alma tem na Bíblia, né, pessoal? Você tem uma alma? Então, como é que a gente se alinha com essa alma, né? Que a alma é a parte divina da gente. Como é que a gente faz, pessoal? Né? Vamos lá, vamos saber o que é esse alinhamento da alma, né? Vamos descorrer aqui. Então ele fala: o alinhamento da alma é um processo. Então, é um processo de sincronia entre os valores profundos, crenças e o propósito de vida de uma pessoa, permitindo que as suas ações e decisões estejam em harmonia com a sua verdadeira essência. Então, é por isso que eu falo, né? Vamos você estar alinhado com a sua verdadeira essência, conectado, né, na frequência com a verdadeira, com a sua alma divina. Então, o que é que ele fala que é esse alinhamento? É quando você entra no processo, né, de estar vibrando, né, em sincronia com os valores profundos, então, profundo da sua alma, aonde você está alinhado com a sua crença, que é essa crença espiritual da sua essência, da sua alma, e você está no seu propósito de vida. Entende, pessoal? Isso que é o alinhamento. Então, o alinhamento é a gente entrar nesse processo e começar a vibrar numa vibração mais elevada, tá? Essa é uma vibração, como é que se diz? As vibrações de frequência mais elevada, amor, alegria, paz. Então, e você está nessas crenças, né, que estão na sua alma, que os valores éticos, morais. Então, você não mente, você não engana a pessoa. Então, quando você está andando nessa frequência, você está alinhado com a sua alma divina, que é a sua verdadeira essência. Entende, pessoal? É isso que é o alinhamento da alma, tá? Aí ele fala que crenças, né, está alinhado com os valores ético-morais e crenças, né, dessa alma e o propósito de vida. Por quê? O nosso propósito de vida está na sua alma. Então, se você não se alinhar a ela, você não vai saber qual é o seu propósito. Ô, irmão Samuel, qual é o meu propósito? Eu não sei. Você tem que se alinhar com a sua alma. É o que a gente está aqui. Eu estou ensinando para vocês entrarem numa frequência, na conexão da sua alma, da sua essência, sua espiritualidade.
né? Tem pessoas que chegam aqui a primeira vez, ela sente a frequência, a energia diferente. Nossa, que coisa boa, nossa, é diferente, nossa. Eu nunca vi um ensinamento dele. Teve uma pessoa que diz assim, que nunca ouviu um ensinamento assim, tá, pessoal? Porque ela deve ter assistido o meu vídeo onde eu falei de psicologia, psicanálise, espiritualidade e ainda coloquei o pensamento das escrituras. Ela disse: Nossa, eu nunca vi. Eu nunca vi um negócio desse. É espiritualidade, tá, pessoal? É a maneira de eu estar me expressando a minha espiritualidade com uma visão mais ampla, tá? Não uma visão atrelada a algum conceito religioso, alguma coisa que com a visão bem holística, bem mais ampla, a gente está trabalhando essa nossa espiritualidade, tá? E as pessoas achou diferente que nunca viu essa maneira, né, de ensinamento. Então, a crença elevada e o propósito de vida está na sua alma. Para quê? Ele fala de uma pessoa, né? Para quê? Para permitindo que as suas ações, então, permitir que as suas ações aqui nessa realidade e as decisões estejam em harmonia com com a sua verdadeira essência, que é essa alma. Então, suas ações, então, seu comportamento aqui, né? As decisões que você tomar tem que estar de acordo com essa alma, que é a sua verdadeira essência. Então, é o processo que a gente falou, né? Terminou aí o estudo, que é a desintegração do ego para que a gente expresse a nossa verdadeira essência. Então, a desintegração do ego é para que apareça a verdadeira essência sua, a sua verdadeira alma. Nossa, pessoal, e tem pessoas, tá, que tem uma alma linda, uma luz linda, tá, pessoal? Mas essa alma está sendo abafada por causa do ego dela, por causa da maneira dela, tá? E tem muitas pessoas que criam essa casca até para proteger esse lado, né? Esse lado da alma dela, lado lindo, né? Uma alma linda. Então, tem gente que cria essa casca para proteger, pessoal. Mas ela vai ter que ir para que a luz dela brilhe. Então, por quê? Aqui nessa realidade, você vai ser abestalhado, as pessoas vão enganar você, tá? É isso. A gente não vai se abrir a alma assim para todo mundo, tá, pessoal? A gente tem que ver as pessoas, a gente aonde abre a nossa alma, tá? Mas a gente sempre demonstrando a nossa alma, a nossa bondade, né? Para as pessoas, nunca demonstrando aquele lado ruim da gente, o nosso lado, o nosso ego, tá, pessoal? Para que as nossas ações e decisões estejam em harmonia. Então, a nossa consciência esteja em harmonia com a verdadeira essência. É o que a gente entrar no equilíbrio, né, pessoal? Porque a nossa dificuldade é essa. Tem pessoas que vão muito para o lado espiritual. Não pode, também é um desequilíbrio. Se você vai também só para as coisas do ego, é um desequilíbrio também. Então, é um caminho do meio, é um caminho da nossa consciência, onde a gente entra em harmonia também com a nossa verdadeira essência e a gente tem aqui o nosso ego, a nossa identidade egóica, onde tem que estar equilibrado. Ela não pode estar em desarmonia, tá? Aí ele fala, foi igual, eu vi agora uma terapeuta falando, tem que matar o ego, né? Porque eles conhecem assim, né, pessoal? Matar o ego, tá? Mas é aquela desintegração que a gente tem do ego. Levando o ego a um equilíbrio, né, pessoal? Não deixar que esse ego domine a gente.
principalmente frequências baixas, né? Vícios, né? A gente dominado por vício, por coisa. Então a gente não pode deixar isso, tá? A gente tem que ter o controle ali das coisas, tá, pessoal? E isso passa por essa desintegração, foi o que a gente falou, né? O vídeo aí, pode assistir, tem 6 capítulos, 6 partes, tá? Aí ele fala, este conceito, né? Porque o alinhamento da alma é um conceito, né? Espiritual, também pode se referir ao equilíbrio entre o corpo, mente e alma, e o espírito. Então, ele está dizendo que esse conceito é espiritual, que também se refere a gente entrar nesse equilíbrio. Então, o caminho do meio, né? A nossa consciência. Então, aonde você vai conseguir equilibrar o corpo, então a energia do corpo, mentalmente, né? Por isso que a gente está trabalhando conhecimento para tirar a confusão e trabalhar a alma. Então, trabalhar o lado da emoção, a conexão do espírito com o nosso Criador. Então, a gente vai trabalhar essas frequências. É espiritualidade. Então, quando a gente está trabalhando isso, então o corpo está no meio aí. O corpo é uma parte que a nossa consciência usa aqui nessa realidade. Então, corpo, a mente e a alma, e trabalhar a conexão com o espírito, o espiritual, que é a conexão com Deus. Para a gente estar numa harmonia, tá? Ele fala promovendo bem-estar. Então, quando você entra nessa harmonia entre corpo, mente e alma, né? Que é esse alinhamento que você tem com a alma, o que é que vai acontecer? Você vai sentir um bem-estar, uma paz interior e um senso de totalidade. Então, muitas pessoas que despertaram aqui no meu canal sentiram isso. E vieram me agradecer, né? Né, pessoal? Obrigado. Oi, eu nunca senti uma paz dessa. Tem gente, pessoal, que tá tão perturbado, mas na hora que ele assiste meu vídeo, né? Ele disse, irmão Samuel, nossa, eu não sei o que, é que seu vídeo tem. É uma coisa que a gente tá assim. A gente fica ficcionado, parado. Aí quando a gente acaba assim, a gente parecendo que tá em outra frequência. É porque é isso mesmo. O vídeo é para levar você para outra frequência. Já teve gente que experimentou isso aqui, né? E me relatou aqui nas minhas redes sociais. Então, por quê? Porque quando você entrou ali, começou a prestar atenção, algo que você, aquilo foi instigando. Então, quando eu estou falando, aí que você entrou em outra frequência. Teve pessoas que estavam perturbadas, pessoal. Quando ela assistiu com ansiedade, tinha pessoa que estava com ansiedade, dores no corpo, passou tudo. Não é só eu que estou fazendo, tá, pessoal? É a espiritualidade. Então, agradeça a Deus, tá? É eles que estão trabalhando, porque eu nem estou lá com você. Às vezes, a espiritualidade está usando a minha frequência da minha voz, o conhecimento que eu estou passando, está usando aqui para atingir a sua alma, para fazer que sua alma comece a entrar numa frequência mais evoluída. É isso que a espiritualidade está fazendo. Então, pessoas começam vai sentir um bem-estar, uma paz interior e um senso de totalidade, então, de que ela está conectada com todo, com Deus. Então, ela sente aquela frequência de amor, de alegria, de sempre fazer o bem. Ela sente isso, pessoal. Pessoas aqui do meu canal sentem isso, tá? Principalmente quando acaba de assistir meu vídeo, tá? Por isso que tem pessoas aqui, tá assídua, tá, pessoal? Faça chuva, faça sol, ela tá assídua aqui. Porque ela sabe que alimenta a alma dela, tá? Por isso, né, pessoal? Eu venho aqui todo dia, né? Quando eu posso, né? Quando eu tenho um tempo aqui nessa realidade, né, pessoal? Tô aqui gravando aqui cada conhecimento aqui, a gente estudando aqui junto.
tá? A gente crescer junto, né, pessoal? Estamos no mesmo barco, tá? Se o barco afundar, a gente afunda junto. Espero que não, né, pessoal? Espero que Cristo esteja nesse barco, não vai afundar. Aí ele fala a relação do corpo, da mente e da alma. Então, qual é a relação que a gente precisa ter com o corpo, com a mente e com a alma? Ele fala, o corpo refere-se à saúde física, o bem-estar e a necessidade básica do ser. Então, para a gente entrar numa frequência boa, então a gente tem que estar com o corpo, uma saúde física. Por isso, pessoal, você se cuidar do corpo, cuidar, é um trabalho espiritual também. Porque o corpo é espiritual também. O corpo é de energia. Então, você ter uma boa alimentação, tá? Você cuidar da sua saúde, né? Ver o que você precisa para manter esse corpo aqui, né? Cuidar dos dentes, né? Cuidar do sono, né? Cuidar de ter um bom descanso, tá? Então, quando você cuida dessa, você tem um bem-estar, a necessidade básica que a gente precisa. Então, isso é um trabalho espiritual também, pessoal. Porque as pessoas pensam que espiritual, tá, pessoal? Não, só é espiritual lá. E aí o corpo, acha o corpo dela, as coisas dela. Ela não tem que cuidar. Não é isso, pessoal. Ainda mais que a gente sabe que o nosso corpo é o templo do espírito. Então, como é que você cuida, né? Você não vê os religiosos que ele tem um templo físico? Eu via as irmãs, na hora que eu estava nessas igrejas, eu via quando ela cuidava lá do templo, limpava o altar, ninguém sobra aqui, encerava lá, que o pastor, o homem de Deus, vai subir aqui. Então, ela estava cuidando de um templo religioso, um templo físico. Agora, o templo onde Deus verdadeiramente mora, você não vai cuidar desse templo, pessoal? Você vai colocar coisas para dentro, alguma substância tóxica para dentro do seu corpo, né? Também colocar esse corpo para, né, ser usado aí por muitas pessoas. Entende, pessoal? Então, a gente precisa tomar esse cuidado com a nossa saúde do nosso corpo, porque ele é o templo. Eu vi as irmãs encerando lá o altar, limpando lá a igreja para o pastor falar. Então, um templo desse físico, né? Que é onde Deus não habita, né? As pessoas estão cuidando com maior detalhe, cuidado, né, pessoal? Agora, o seu corpo, pessoal, né? Você não cuida, entende? Então tem que isso, tá? Por mais que a gente encontre dificuldade para cuidar desse corpo, tá? Os médicos hoje, tá, pessoal? Poderia estar ajudando nessa relação do trabalho nosso espiritual, tá? Mas é isso, a gente tem que cuidar do nosso corpo com o que a gente tem aqui, com essa matrix aí da medicina. Então, é o que a gente tem. Então, a gente tem que procurar a nossa melhora aí, para a gente, nossa saúde, nosso corpo estar bem. Entende, pessoal? Isso é algo espiritual também, quando você cuida da sua saúde. Aí ele fala a mente. Ele fala, engloba os processos do pensamento, da emoção, consciência e clareza mental. Então, quando a gente está trabalhando aqui a nossa mente, né, tirando engano, a gente está ali fazendo essa limpeza mental através do conhecimento, pessoal. Então, a gente está trabalhando o processo do nosso pensamento, da emoção, para a gente estar equilibrado, né, pessoal? E está trabalhando a nossa consciência e a clareza mental. Então, para que a gente tenha uma clareza mental daquilo que é verdade.
para a gente se apoiar, tá? Teve muitas pessoas aqui no meu canal, eu falo sempre isso, né, pessoal? Nossa, pessoal, chegou com a mente aqui perturbada, né? Crenças religiosas, uma confusão só na mente das pessoas, tá, pessoal? É isso que vocês recebem aí no meio dessa matrix religiosa. Porque em vez de eles trazerem a verdade, traz engano, tá? Eles desvirtuam. Por quê? Por causa de interesse, né? A maioria desse livro, por causa de interesse, quer vender curso, quer vender não sei o que, quer que você pague o dízimo, quer que você fique ali na igreja, tá? Então, existe N interesse que essas pessoas... Então, está sendo levada pelo espírito da apostasia, o espírito do engano. A maioria deles, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Então, a mente vai trabalhar essas coisas, né? Quando a gente está trabalhando. Então, e a alma? Ele diz a alma. A alma representa a parte mais profunda do ser, né? Ligada ao sentimento, desejo, propósito, valores e que a pessoa considera como sua verdadeira identidade e essência. Então, a alma é essa parte da gente divina, né? Que é a nossa verdadeira essência, que essa verdadeira essência é divina, o qual, quando a gente está alinhado a ela, a gente está alinhado com Deus, a gente está em conexão com Deus, tá, pessoal? Porque o engano que as religiões passaram é que para você estar com Deus, você tem que estar lá na igreja. É um engano, pessoal. Por isso que eu falo a vocês, tá? É preciso eu tirar esse engano da mente, tá? E já tá aí há muitos anos, tá, pessoal? Eu também tava nesse engano também, tá? Como é que se diz? A gente passou por esse engano. Mas é isso, até a gente despertar, entender o que é realmente a espiritualidade, né? Trabalho das nossas camadas física, mental, emocional e espiritual, a nossa alma, né? Entender essas camadas, tá? A gente trabalhar. Entende, pessoal? Então, ele fala que a alma representa essa parte mais profunda. Então, que é a sua verdadeira essência, né? A sua verdadeira identidade. E é por isso que a gente tem que ir largando a identidade egóica, que não é a verdadeira, e indo para o verdadeiro. Como é que faz isso? É através desse alinhamento da alma. Então, esse alinhamento é quando a gente entra nesse processo de sincronia com as frequências mais elevadas. Então, por isso que o desperto, tá, pessoal? Ele, quando desperta, ele entra nessa frequência. Agora, significa que ele já está pronto? Já estou pronto. Pá. Aceitei Jesus, já agora pronto. Não, não é assim, tá, pessoal? Aí a gente vai começar esse processo que eu falei, que é a desintegração. A gente ir largando as coisas que a gente aprende, as crenças familiares, as crenças da sociedade, as crenças religiosas, tá? Então, começa esse processo, né? Que é o processo do despertar da consciência, tá, pessoal? Aí ele fala, ligado ao sentimento, então, essa parte da alma é ligada ao desejo, então, desejo espiritual, propósito, então, para você encontrar o seu propósito, valores, né? Ético e morais. Então, nessa alma divina está tudo isso e que a pessoa considera como a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência. Então, a gente tem que se alinhar a essa alma, para que a gente comece a refletir o propósito, os valores, os sentimentos mais elevados, mais profundos. Porque enquanto a gente ficar no ego, a gente vai destilar essa identidade egóica, né? E não é boa, tá, pessoal? Tem uns aí que
Pelo amor de Deus, tá? O ego aqui tá trabalhando forte nessa realidade. Aí ele fala, né? E quais os benefícios do alinhamento? Então, qual é o benefício que a gente vai ter em se alinhar com a nossa alma? Ou a gente vai se ferrar de vez, pessoal? Ainda bem que existe benefício. Claro que existe benefício, tá, pessoal? Agora, é fácil? Não é fácil, tá, pessoal? Você vê a gente aqui trabalhando para a gente ter uma boa frequência, um bom conhecimento, estar na verdade, né? Essas coisas tudo. Então, é fácil? Não é fácil, tá, pessoal? Mas esse é o processo que a gente tem que fazer, tá? Aí ele fala, benefício do alinhamento, qual é? Maior clareza e propósito, então você vai sentir uma maior clareza, que ele disse, permite viver de forma mais autêntica e com sentido maior para a vida. Então é quando você está vivendo com sentido maior para a sua vida, tá, pessoal? Está permitindo que você viva de uma forma autêntica, então, verdadeira e com sentido maior para a vida. Então, esse alinhamento vai fazer isso, que você tenha essa clareza e o propósito da sua vida. Você está alinhado ao propósito da sua vida. Tá, pessoal? É isso que tem que fazer, tá? Espero que, como é que se diz? A gente, né, pessoal, consiga estar nessa frequência alinhada a essas coisas, tá? Para que, como é que se diz? A gente seja, viva nessa forma autêntica. É difícil, pessoal, é difícil. A gente ser verdadeiro aqui, a gente paga um preço, tá? Não é fácil, mas é um benefício que a gente está vendo coisa que as outras pessoas não estão vendo, tá? A gente está vendo coisas, como é que se diz? Além do que essas pessoas que estão no ego não estão vendo, tá, pessoal? A gente tem que entender isso. Então, o que mais que ele fala, né? Sobre esse benefício? Equilíbrio interior. Então, a gente entra no equilíbrio quando a gente está alinhado à nossa alma. Então, gera um estado de plenitude e paz, onde corpo, mente e alma trabalham em harmonia. Então, aonde as nossas energias, tá, pessoal? Do corpo, da mente, da alma, estão trabalhando em harmonia. Então, isso favorece a nossa conexão com o nosso Deus, com a nossa espiritualidade. Quando a gente está trabalhando assim. Quando a gente está em desequilíbrio, tá? A gente não consegue, tá, pessoal, entrar nessa equilíbrio interior. Por isso que não pode, tá? A gente está andando em desequilíbrio. Mas acontece, pessoal, acontece porque a gente aqui ainda está como humano, a gente está errando, a gente está acertando, a gente está tentando melhorar, está tentando entrar nesse equilíbrio, se sentir bem, né? A gente tem os nossos momentos que a gente começa a sentir essa frequência boa, né? Principalmente vocês quando já falaram, relataram aqui, quando está assistindo o meu vídeo, você entra nessa frequência, né? E eu espero que continue nessa frequência. É por isso que eu falo sempre, coloco muito aí, como é que se diz? Continue nessa frequência, né? Eu sempre coloco isso, né? A frequência que ele se sentiu bem de estar ali ouvindo o meu vídeo, né? Ele fala, nossa, que coisa boa. Então eu disse, continue nessa frequência. Eu coloco lá a mensagem para essas pessoas, né? Vai ser fácil você manter essa frequência? Não, pessoal. Ainda mais aqui no umbral. Ainda mais aqui
gente perturbada aí, as consciências perturbadas, ainda mais aqui. Não vai, tá? Não vai mesmo, tá, pessoal? Como é que se diz? A gente está aqui sempre nessa frequência. Não vai, tá? Porque a gente está no umbral. Para ver se a gente sobe, a gente desce. A gente. Então, faz parte do nosso processo humano, tá? Mas a gente está trabalhando para a gente sempre estar numa frequência boa, sempre. Os anjos, os mentores, os seres espirituais estarem do nosso lado, nos ajudando. Então a gente sempre está procurando isso, né? Aí o que mais que ele fala é que a gente entra nessa plenitude de paz, né? Que é o corpo, a mente está trabalhando nessa harmonia. Então, qual é o outro benefício? Bem-estar holístico. Então, o que é esse bem-estar holístico, pessoal? Quando a gente entra no alinhamento da nossa alma, que ele está falando aqui. O que é isso? Ele fala que ele diz, ao nutrir os três aspectos, então, ao nutrir o corpo, a mente e a alma, né? Os três aspectos, o indivíduo alcança um estado de bem-estar mais completo. Então, quando a gente alcança, né, equilibrar esses três aspectos do corpo, da mente e da alma, né? O que é que acontece? A gente entra nesse estado de bem-estar completo. É por isso que a gente tem que trabalhar, cuidar do corpo, cuidar mentalmente, emocionalmente, né? E cuidar da nossa conexão com o Criador, que é esse alinhamento com a nossa alma divina. A gente não vai encontrar Deus se a gente ir para algum templo físico aí não, tá, pessoal? Não é assim não, tá? Ah, eu só vou encontrar Deus. Deus está na sua consciência. Deus está com você. Só que você não sabe disso, tá? E os pastores não falam isso para você. Eles vão querer que vocês fiquem pensando que Deus está lá fora, está no templo dele, você tem que ir para lá. Porque eles querem aproveitar da sua fé, que você acredita nesse Deus, tá? Então, vocês vão para esse grupo religioso colocar a sua espiritualidade lá nesse grupo religioso. Vocês que vão para lá. Entende? Alimentar essa matrix religiosa. Porque você não tem esse conhecimento. Então, aqui, tá, pessoal? Aqui você vai ter esse conhecimento. E você vai decidir, tá, pessoal? Você vai vendo aqui no estudo, você vai decidir o que é que você vai querer. Então, você entra nesse estado de bem-estar mais completo. Então, isso que é um bem-estar holístico, é um bem-estar com a visão do todo, né? Holístico significa visão do todo. Você está tendo uma visão holística porque vem dos olhos, né? Então, visão do todo, né? Por isso que é holístico. Eu já ensinei sobre isso. Tem um vídeo aqui eu falando isso. O que é uma visão holística? Tá aqui no meu canal, tá? Ao que mais? O benefício, tomada de decisão. Então, quando a gente está alinhado com a alma, né, a nossa verdadeira essência, então, vai nos ajudar a gente tomar uma decisão mais assertiva, né? Ele fala ajudar a tomar uma decisão mais consciente, em sintonia com a própria convicção, então com a própria crença, próprios valores, o próprio propósito de vida. Então essa pessoa agora não toma decisão se não for para a evolução espiritual dela. Uma pessoa que é desperta, ela vai sempre tomar decisões, então esse alinhamento com a sua alma vai lhe ajudar nisso, a tomar a decisão certa.
tá? É por isso que eu tô falando. Uma hora você vai ter que tomar decisão, tá? Então, ele fala que a tomada de decisão, né, ajuda a tomar decisões mais conscientes. Então, você está consciente das coisas que você toma em sintonia com a própria alma divina, própria crença, o próprio propósito que está na sua alma, tá? Então, o que mais que ele fala de benefício aqui que a gente se alinhar, pessoal? O autoconhecimento. Então, isso aqui eu já tenho falado, ó. Se vocês não saberem o que é isso, tá, pessoal? Aí vocês têm que começar lá desde do meu vídeo lá, desde o primeiro vídeo, tá? Então, o que é que ele fala aqui, esse autor? Promove uma jornada de autoconhecimento, levando à compreensão da própria complexidade e harmonia interior. Então, o autoconhecimento, né, pessoal? A gente trabalhando, então ele vai promover a gente nessa jornada. Vai levar a gente a ter uma compreensão da nossa própria complexidade de a gente se alinhar, se conectar, né? Entrar nessa harmonia interior, de se alinhar com a nossa alma. Então, o próprio conhecimento vai dar conhecimento que a gente tem dificuldade de a gente entrar nessa frequência. Tá, pessoal? Então, a gente tem que fazer isso, tá? Trabalhar esse processo, tá? Da nossa consciência através desse autoconhecimento. É a nossa espiritualidade. Quando a gente está trabalhando, se conhecendo, tá? A gente é uma consciência, então é o trabalho desse autoconhecimento. Entende, pessoal? Então, vamos lá? Ele fala, o que mais? O que ele fala, o que pode causar o desalinhamento, né, da nossa alma? Então, as causas, o que pode ocasionar, né, pessoal, que a gente vai desalinhar disso? Então, existem frequências, tá? Se a gente permanece nessa frequência muitas vezes, tá? A gente vai cair nesse processo de desalinhamento, de desalinhar da nossa alma. Por isso que a gente tem que escolher a frequência, a maneira a gente trabalhando sempre, vai melhorando a nossa frequência. Ah, é fácil, irmão Samuel? Não, não tem nada fácil aqui, tá? Aqui é dureza mesmo, tá, pessoal? Aqui você caiu na encarnação para receber a frequência aí. Cair nessa dureza mesmo, tá? Enfrentar os inimigos, o inimigo visível e invisível, né? A gente vai ter que enfrentar isso. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Para a igreja? Não existe isso de correr para a igreja. Você se torna a igreja ou então você não está conectado à igreja. De Cristo, né? Então, o que pode causar esse desalinhamento? Então, qual é as causas que leva a gente desalinhar dessa frequência, tá, pessoal? Mas, graças a Deus, tá, pessoal? A gente vai terminar aqui, a gente vai continuar no próximo bloco, tá? Segunda parte, né? Pelo menos aqui você já deu para entender o que é esse alinhamento da alma, né? Porque eu já falei do desintegração do ego, né? Então a gente, quando desintegra, a gente tem que ir se alinhando com essa alma divina, com essa essência verdadeira, tá? É o processo da gente. Principalmente a gente espiritual, tá? Você que... Eu sou espiritual, irmão. Então, você tem que entrar nesse processo, tá? E a gente vai continuar amanhã, tá? 50 minutos hoje, tá? Amanhã a gente vai falar mais um pouco, tá, pessoal? Que eu vou ter que sair ali e resolver uma coisa. Então,
50 minutos para a introdução do tema de hoje. Tá muito bom, né, pessoal? Tá muito, muito bom para vocês assistirem hoje aí, tá? E a gente vai continuar amanhã a segunda parte, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês novos aí. Agradecer a Deus, a espiritualidade, tá? Tá aí, pessoal, tá? Meus contatos, minhas coisas, quiser fazer pergunta, quiser ajudar aí o canal, quiser me ajudar, tá tudo aí, tá, pessoal? As informações. É tudo aquilo que você sentir no coração para ajudar o canal, tá? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permite. Tchau!